sua Bíblia, a carta aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler Filipenses 2, do 12 até o 30. Filipenses 2, do 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Pai nosso, nós suplicamos a Ti que o Senhor ilumine nossas mentes e nos dê discernimento da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor, que eu seja boca de Deus para este povo e que o Senhor seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem desta noite: Crescendo na semelhança de Cristo. Nós continuamos a série de exposição em Filipenses, a conhecida Carta da Alegria. E um dia desses eu conversava com o irmão amado, querido, e ele: pastor, tem sido uma bênção essa série de mensagens em Filipenses, mas o senhor disse que é conhecida como a Carta da Alegria. E eu tenho ouvido tanta exortação, parece que essa carta de alegria é tanta cajadada. Mas, irmãos, veja que o apóstolo Paulo, que é o autor desta carta, ele estava preso, estava no corredor da morte. A qualquer momento ele poderia receber a sua sentença final de julgamento à pena capital. Ele poderia ser morto. Ele estava distante há mais de 10 anos, cerca de 1.200 quilômetros era a distância que o separava da igreja de Filipos, entre Roma e Filipos. E ainda assim ele tinha alegria no coração, pelo que ele sabia da disposição, da operosidade dos filipenses, dos irmãos em Filipos.
E nós aprendemos então que a alegria do cristão, ela não está vinculada às circunstâncias que cercam nossas vidas. Você pode sim, como filho de Deus, filha de Deus, estar feliz, estar alegre, com o coração transbordando de alegria, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem está em Cristo tem uma alegria que foge à nossa compreensão. E é só quando você está na presença de Deus que você sente essa alegria. Eu não estou falando que alguém aqui é melhor do que alguém é mais espiritual que alguém. Há momentos de dificuldades. E às vezes nós somos, por conta das dificuldades da vida, minados. Nós sofremos com os problemas. E aí nós ficamos cabisbaixos, entristecidos. Mas você busca no Senhor, porque você confia em Deus. E quando Ele derrama aquele bálsamo que traz paz ao coração, refrigério para a alma, você pode estar cercado por um monte de dificuldades. Você vai ter essa alegria, esse regozijo no Senhor. E a minha oração é que o Senhor derrame essa alegria no seu coração. Independente do que você viva, ou do que você está vivendo. Nós cantamos que Deus traz a cura, mas às vezes Ele não traz. Deus traz libertação, mas às vezes demora. Deus abre a porta de emprego, mas às vezes não vem tão cedo como você quer. Mas mesmo assim eu oro para o Senhor, para que Ele dê essa alegria ao seu coração, como o apóstolo Paulo tinha. Mesmo naquela circunstância, preso, prisioneiro de César, mas acima de tudo prisioneiro de Cristo, ele tinha alegria no coração. Eu quero para mim essa alegria, e eu desejo a você essa alegria, a alegria do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então a nossa mensagem crescendo na semelhança de Cristo, aqui no verso 12, o apóstolo Paulo ele começa dizendo: assim pois, esse assim, ele faz a conexão do que Paulo vinha dizendo anteriormente com o texto que nós acabamos de ler. Então desde o verso 27, lá do capítulo 1, quando ele fala a sua exortação, seu incentivo para a igreja de Filipos, ter um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé, ele vai tratando sobre o amor fraternal, o verdadeiro amor cristão, a comunhão cristã, a comunidade de amor. Ele vai tratando sobre o problema do partidarismo e da vanglória, e aí ele vem com aquele exemplo supremo e incomparável de Jesus Cristo. Jesus se humilhou. Jesus, um modelo referencial perfeito, o ideal para as nossas vidas de humildade. E depois de tratar do exemplo de Cristo aqui nos versos 5 ao 11 do capítulo 2, ele faz essa conexão e continua, ele retoma a exortação, o encorajamento, o incentivo que ele vinha tratando desde o verso 27 do capítulo 1 até o verso 11 do capítulo 2. Agora, depois de falar do exemplo de Cristo, e nós devemos olhar para Cristo, nós devemos ser imitadores de Cristo, agora ele vai retomar o assunto da exortação à unidade cristã. Por quê? Porque na igreja de Filipos, como em muitas igrejas locais dos dias de hoje, havia desunião, contendas, partidarismo, ambição egoísta, orgulho, vaidade, gente que se achava mais importante que outras, gente que não, ela queria apenas e tão somente seus próprios interesses. E Paulo vai tratando disso com um amor, com um coração de pastor. Ele amava demais aquela igreja em Filipos, e ele retoma assim dizendo: assim pois, depois que nós vimos o exemplo de Cristo, Paulo ele diz para nós, e veja que ele continua mostrando o seu afeto, né? Ele se dirige aos filipenses como amados meus, como sempre obedecestes, queridos irmãos. A obediência é um dos lados da mesma moeda, cujo outro lado é a santidade. Santidade e obediência caminham lado a lado. Nós somos santos em Cristo, separados do pecado e do mundo. Nós somos separados para fazer a obra de Deus. Nós devemos ser santos porque o nosso Deus é santo. E Paulo vai exortar esta santidade. E ele fala da obediência. E ele diz aos filipenses: olha, agora eu estou ausente.
Agora eu estou ausente porque eu estou preso, eu estou a 1.200 quilômetros de distância, faz 10 anos que eu não os vejo. Mas mesmo na minha ausência, continuem obedientes. Porque quando eu estava presente, aí ele faz uma menção à sua segunda viagem missionária, que está lá em Atos 16, quando ele fundou a igreja em Filipos. Uma igreja que foi fundada com sangue, suor e lágrimas. Paulo foi perseguido, foi encarcerado, sofreu açoites. Paulo sofreu intolerância religiosa daquela colônia romana que era Filipos. Mas Deus deu o troféu da sua graça. Paulo pôde comemorar a primeira conversão do continente europeu. Abriu-se a porta missionária, que até hoje nós temos a influência dos missionários que vieram da Europa. E tudo começou com Deus usando o apóstolo Paulo ali em Filipos, na Macedônia, que hoje é o norte da Grécia. O continente europeu que no século XVI tornou-se o berço do protestantismo. E por causa daqueles missionários que vieram lá da Reforma, hoje nós também tivemos acesso à graça maravilhosa do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. E veja que ele diz, vocês obedeciam quando eu estava presente, por ocasião ali que eu fundei a igreja de Filipos no poder de Deus. Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, Deus abriu o coração daquela mulher, ela pôde ouvir o evangelho e converteu-se, se arrependeu de seus pecados, acreditou, confiou em Jesus Cristo. E toda a família dela também se voltou para o Senhor, se converteu. Houve salvação naquela casa. Imediatamente o amor cristão foi posto em ação. Ela abriu as portas de sua casa, a hospitalidade, a demonstração, a expressão do amor cristão. Recebeu Paulo e seus companheiros. E logo depois também o carcereiro de Filipos, temeroso, pensou em dar cabo da própria vida quando veio aquele terremoto depois das orações, dos louvores a Deus, que Paulo e Silas, encarcerados por fidelidade ao Senhor, entoavam cânticos e oração para o nosso Deus. E por volta da meia-noite veio aquele terremoto e abriu as cadeias. O carcereiro ficou apavorado por causa da força do Império Romano. Ele seria morto e com certeza sofreria muito, já queria dar cabo da própria vida, era uma vergonha. Não te faças mal, todos estamos aqui, foi o brado do apóstolo Paulo. E aquele homem também se converteu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele cuidou das feridas, olha o amor cristão de novo em ação, cuidou das feridas do preso Paulo e Silas. E também pôde entrar na casa do carcereiro, e toda a casa do carcereiro também se converteu. Paulo também estava presente conforme registro lá na terceira viagem missionária em Atos 20. Ele teve outros momentos que passou naquela igreja que tinha um lugar especial em seu coração. E Paulo então ele continua exortando, encorajando e estimulando os filipenses. Vocês que são obedientes, tanto na minha presença como agora na minha ausência. Eu estou preso, estou distante. E aqui vem uma exortação que tem promovido, tem sido usada para muitas heresias. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É uma consideração, uma afirmação que traz um pouco de dificuldade. Como é assim? O que ele quis dizer com isso? Como assim, desenvolvei a vossa salvação? Será que alguém pode perder a salvação? Será que o apóstolo Paulo está dizendo que a salvação é por obras? Eu quero já afirmar categoricamente que em momento algum na Bíblia há defesa de salvação por obras. O que há de comum nas religiões não cristãs e as pseudo-religiões cristãs é exatamente a salvação por obras. O homem é orgulhoso, o egoísmo é terrível no coração humano. Então, não entra na nossa mente e nosso coração a realidade de que não há nada que possamos fazer para agradar a Deus e nos reconciliar com Ele. Isso é terrível. O homem que não está em Cristo, a mulher que não tem Cristo Jesus, não aceita essa verdade. Você pode fazer as boas obras, você pode ajudar os necessitados, você pode não roubar, não adulterar, não matar. Nada disso é suficiente a ponto da Bíblia dizer em Isaías 64 que até as nossas justiças são como trapos de imundícia. Que nós somos como imundo, que não há um justo nenhum sequer, ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23.
E nós sabemos, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. E morte eterna, condenação eterna. Nós nascemos já debaixo de pecados, separados de Deus. E não há esperança para o homem sem Cristo. Porque nada do que façamos é suficiente para nos reconciliar, nos reaproximar de Deus. É uma situação desesperadora. Paulo não está defendendo salvação por obras. O que ele está dizendo aqui é um aspecto da salvação, porque a salvação é um ato completo e perfeito, é uma obra exclusiva de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo e morreu no lugar de pecadores na cruz do Calvário. Então quem confia, quem crê, quem deposita a fé em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador de sua vida, esse é salvo. Os méritos de Cristo, o alto preço pago para nos resgatar da escravidão do pecado, foi pago por Jesus Cristo na cruz. Foi o sangue de Jesus vertido na cruz. Você pode participar de campanha, você pode dar o seu dízimo, você pode dar oferta, nada disso pode comprar a sua salvação. O seu passaporte para os lugares celestiais, ele é carimbado com o sangue de Cristo. Você precisa de Jesus. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, é a coisa mais importante na vida do ser humano. A Bíblia diz em Efésios 2:1, Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. Mas aquele que tem Cristo, como eu disse, já tem o passaporte carimbado com o sangue de Cristo. O seu nome está escrito no livro da vida. E um dia você poderá transpor, você vai transpor os portões celestiais. Jesus estará te esperando na glória. E aí não vai ter mais choro, morte, sofrimento, dor, miséria. Tudo isso vai ter passado. E você vai entender, vai valer a pena tudo que você passou nessa terra. Essa vida terrena de tantas desgraças, tantas dificuldades. Quando você recebe um milagre de Deus aqui, é só um anúncio, é a antessala da gloriosa e majestosa presença de Deus na eternidade. Ah, eu fui curado, glória a Deus, glorifique a Deus, é graça de Deus na sua vida. Mas isso só vai mostrar que na eternidade não vai ter mais doença. E assim por diante, as bênçãos que recebemos aqui na terra são pequeninas, quase nada, se comparadas com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Paulo está falando que essa salvação não é salvação por obras. Ele está falando porque a salvação ela é executada pelo Espírito Santo da sua vida, com base no que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa salvação, a ideia de desenvolver, está atrelada com um aspecto da salvação que é processo. Essa sim é dinâmica e depende também do seu esforço, do nosso esforço. É aquilo que nós chamamos de santificação. Sede santo porque eu sou santo, é a ordem do Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você e eu temos santidade no sentido posicional. Nós estamos em Cristo, somos santos. Você é santo, Paulo chama de santo. Os crentes, nós somos santos. Agora, do ponto de vista moral, nós estamos sendo aperfeiçoados. Do ponto de vista espiritual, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. E quem é o padrão de moral, de espiritualidade perfeita, senão Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador? Paulo está fazendo menção exatamente a isso. Olha para o exemplo de Cristo. Sem humildade não tem unidade. Falamos isso no domingo passado. Sem o verdadeiro amor cristão não tem perdão. Se não houver amor uns pelos outros, vai ficar difícil a convivência, senão insuportável. Porque nós somos difíceis, nós somos complexos. E Paulo está dizendo então, desenvolvei a vossa salvação. Use a sua força, todo o seu empenho, todo o seu vigor, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Para que você siga cada vez mais o exemplo de Jesus Cristo em humildade. Aprenda a se humilhar diante da poderosa mão de Deus. A considerar não só o seu próprio interesse, mas o interesse do outro. A considerar o outro superior a você mesmo. A buscar não só os seus próprios interesses. Essa é a verdadeira humildade.
É uma das mais nobres virtudes cristãs. Nós precisamos disso. Paulo está dizendo: desenvolva a sua santidade, a sua santificação. E diz ainda: com temor e tremor. Nossa, pequei, tropecei, caí, perdi a salvação. Senhor, perdoa-me. Se arrepende. Ganhei a salvação de novo. O anjo vai lá, tinha apagado o seu nome e escreve de novo. Aí você pecou no pecado, pequei de novo, caí, escorreguei. É gelol que passa? Não é gelol. Você precisa de arrependimento, confessar o pecado e deixar, para alcançar a misericórdia. Ah, meu nome está escrito. Será que é assim que funciona no mundo espiritual? Na mente de Deus? Não! Não! Se você foi salvo por Cristo Jesus, você foi salvo perfeitamente, completamente. Você não perde a sua salvação, porque não depende do que você faz, deixou de fazer ou vai fazer, mas sim do que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Mas Paulo ele está mostrando aqui: olha, se eu tenho essa segurança eterna em Cristo Jesus, se eu tenho certeza da minha salvação, e você deve ter certeza da tua salvação, será então que eu posso viver de qualquer jeito? Será que eu posso me acomodar, ficar na área de conforto, lustrar o banco da igreja? Será que eu posso ser um crente domingueiro? Será que é assim? Não. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse temor e tremor não é o desespero, a dúvida, o pânico. Ah, será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Será que eu perdi a salvação? Não. Esse temor e tremor é o respeito, é a reverência, a confiança em Deus. Então Paulo está dizendo: você é salvo. Filipenses, e nós aqui, vocês são salvos. Vocês têm salvação em Cristo Jesus. Vocês foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Justificação é como um ato judicial. Paulo traz emprestado dos tribunais essa expressão e fala: agora o justo juiz, que é Deus, te considera absolvido, inocente. Todos os seus pecados foram lançados no mar de esquecimento. Ele não leva mais em consideração para você ser lançado no inferno, para a condenação eterna. Não, você está perdoado, você tem paz com Deus, você foi reconciliado com Deus. E mais, você agora é filho de Deus. Você se dirige ao Criador, ao sustentador, ao Deus soberano, não só como Deus, como Criador, como sustentador, mas como Pai. Nenhuma religião tem um Deus que os fiéis se dirigem ao seu Deus como Pai. Só o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, é que em Cristo Jesus nós temos o poder, o direito de sermos filhos de Deus. João 12. Você pode se dirigir a Deus, você pode se voltar a Deus até o seu trono de graça. Você tem liberdade, livre acesso em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então Paulo ele diz, claro, olha, não tem salvação por obra. A salvação é pela fé, por graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Desenvolver e não fica sentado, acomodado, vivendo de qualquer jeito. Você tem salvação, então viva como uma pessoa convertida. Se esforce, seja santo, imite ao Senhor Jesus. Paulo chega a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a nossa exortação e encorajamento que o apóstolo Paulo nos faz. Mas no verso 13, quando tudo está parecendo ficar muito claro, parece que ele traz uma bomba. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Este é um dos textos, dentre tantos outros textos da Bíblia Sagrada, principalmente nas cartas paulinas, em que existe esta aparente contradição entre a soberania, a soberana vontade de Deus, e a liberdade e a responsabilidade humana. Perceba que no verso 12, Paulo está exortando, encorajando a igreja, incentivando a igreja, os filipenses e nós, a nos esforçar, a demonstrarmos a realidade da nossa salvação. Nós não somos salvos por boas obras, nós somos salvos, e porque somos salvos, andamos em boas obras.
Então nós precisamos nos esforçar. É a ação do homem, é a nossa responsabilidade. Mas no verso 13, parece que acontece uma contradição, porque Paulo diz: Deus é quem efetua em vós, em nós, tanto o querer, tanto a vontade de ser santo, a vontade de ser obediente, esse poder que é colocado em nosso coração, que nos dá forças para andar em santidade e obediência, é o próprio Deus que nos dá. E de uma maneira misteriosa, há uma relação, vínculo entre essa soberania de Deus, a sua vontade perfeita, santa, justa, que é a nossa santificação, e a nossa liberdade. Nós temos liberdade sim, mas nós devemos nos esforçar sim, nós temos responsabilidade, mas se Deus não colocar esse poder em nosso coração, por meio do Espírito Santo que habita na vida dos crentes, nós não conseguimos ser santos, nós não conseguimos viver em união, nós não conseguimos viver em amor, nós não conseguimos perdoar. O exercício de perdoar já demonstra a nossa incapacidade total, irmãos. É contra a nossa natureza pecaminosa. É difícil perdoar. Eu diria que é impossível para aquele que não está em Cristo. Pelo menos não com a boa e correta motivação do coração, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. O propósito de glorificar Deus. Então Paulo ele diz aqui que é o próprio Deus quem coloca, deposita, confia em nossos corações tanto a vontade, a intenção, o desejo, quanto a força, o poder de realizar isso que ele vem falando desde o verso 27 do capítulo 1. Humildade, unidade, considerar o outro superior, pensar no interesse do próximo, perdoar, comunhão, comunidade de amor. Só o poder do Espírito Santo para nos fazer agir assim. E ao mesmo tempo ele diz no verso 12 que nós devemos nos esforçar por isso. E fica esse mistério da fé. Aceite como duas verdades. Aceite como duas verdades: a vontade soberana de Deus e a nossa liberdade. No verso 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Paulo tinha alegria por conta dos filipenses, porque os filipenses trabalhavam na obra de Deus, mas chegavam ao conhecimento do velho apóstolo, ou do apóstolo experiente, chegava ao conhecimento dele que havia contendas na igreja, ambição egoísta, as pessoas não eram movidas por verdade, não eram transparentes, eram insinceras, hipócritas, dissimuladas. Então elas trabalhavam, mas nos bastidores provavelmente falavam mal do irmão, da irmã, do líder, do pastor, do diácono. E isso chegava ao conhecimento do apóstolo Paulo e entristecia o coração dele, e a Bíblia diz então que ele não conseguia completar a sua medida de alegria. E Paulo então está dizendo: olha, fazei tudo sem queixas, sem descontentamento. Aquele resmungão, ele até faz, ele trabalha, ele glorifica a Deus até com o trabalho, envolvido na obra do Senhor, mas no coração. Alguém conta a história de um menininho na escola que a professora fala: senta menino, ele fala: não vou sentar. Senta menino, não vou sentar. A professora vai mais próximo: estou mandando você sentar, menino. Ele senta. Eu estou sentado, mas no meu coração estou de pé. Tem crente assim na igreja, irmãos. Ele até faz, mas no coração, e às vezes a língua, murmuração, queixa, falando mal do irmão, falando mal da irmã, caluniando, difamando nos corredores, desejando mal. Paulo estava preocupado com o coração do pastor, do apóstolo Paulo. Estava dolorido, sangrando por conta dessas notícias. Fazei tudo sem queixa, sem murmurações, sem contento, de todo o coração. Tudo isso desde o verso 27. Façam sem partidarismo, sem ambição egoísta, sem vanglória. Não pense para você receber os holofotes, as luzes de ribalta. Não.
faça e não se preocupe, não toque trombeta. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Filipenses e para nós nos dias de hoje. Por quê? No verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Eu já falei, a questão do sincero é sem cera. Então as pessoas faziam vaso na antiguidade, aí aparecia uma rachadura, o camarada ia lá, passava uma camada de cera para disfarçar. Inescrupuloso, queria um lucro, né? Não queria vender mais barato. Aí a pessoa que ia lá manipular o vaso levava até a luz do sol. O sincero é aquele que pode ser provado, testado à luz do sol, ele não tem o que esconder. Não é uma pessoa sem pecados. Alguém aqui pode levantar a mão e dizer que não pecou? Hoje mesmo? Alguém pode dizer? Não sei, eu pequei. Possivelmente, ainda que involuntariamente, né? Mas então, o crente, por que ele é irrepreensível e sincero? Sem cera, sem hipocrisia, sem dissimulação. Porque mesmo quando ele peca, o Espírito Santo convence do pecado, ele confessa o pecado, ele deixa o pecado, ele procura restituir se ele ofendeu alguém quando é possível, e ele volta ao caminho de santidade e obediência. Então ele é irrepreensível, é inculpável, não é pedra de tropeço. O mundo, as pessoas lá fora não podem apontar: mas você fez isso ou aquilo. Fiz, mas eu me arrependi, me converti, estou transformado, não tenho alegria pelo meu passado de erro, de engano. Hoje eu vivo na luz, eu sou filho de Deus. Por isso é irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável no meio dessa geração perversa, corrupta. As pessoas lá fora, as pessoas que não têm Cristo, elas ficam ali só observando a conduta do crente. Você sabe disso. O seu amigo, a sua amiga, o seu vizinho, a sua vizinha, eles estão ali só observando a sua conduta, as suas palavras. Só falta anotar num caderno. Cada tropeço seu. Está vendo? Falso crente, mentiroso, traz a madeira, vamos queimar na fogueira. Não é assim? Mas nós não somos perfeitos. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, que nós chamamos de santificação. E cada dia mais nos parecemos com Cristo Jesus. E só lá na eternidade, na glória, a glorificação, Deus completará esse processo de santificação. Aí você receberá um corpo transformado, incorruptível, glorificado. Aí você não peca mais. Mas aqui na vida terrena, irmãos, todo dia nós lutamos contra o pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus, é entristecer o coração de Deus, é apagar o Espírito Santo. Todo dia lutando contra o pecado. Pecados da mente, lutando nessa batalha espiritual que estamos inseridos contra o diabo, inimigo de nossas almas, lutando contra o mundo, esse sistema dominado por Satanás e oposto, que faz forte oposição a Deus e ao seu povo. Mas acima de tudo, o nosso maior inimigo, nós mesmos, lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Não, 9 horas da manhã na igreja para estudar a Bíblia não dá não. Eu já estou no monte de coberta, né? Eu não quero ir para a igreja. Eu não vou ouvir lá os apelos do irmão, o diretor, né, o Daniel. Não vou, eu vou continuar aqui. Depois eu chego, ele não vai nem perceber. Não, tem que dobrar os joelhos e orar. Não, isso... Deus, antes de eu falar, Ele já conhece o que está vindo na minha boca, antes de sair a palavra. Para que eu vou orar? Então, a nossa natureza, ela é preguiçosa. Nós não somos santos por natureza, mas Deus vem transformando nossas vidas. E sabe qual o conselho de sabedoria para você resistir quando vier essas propostas do eu que já devia estar crucificado? É você fazer o contrário do que o seu coração enganoso está propondo. Quando ele fala, eu não vou orar, você vai lá e ora. Mesmo que não saia palavra, dobra o joelho e fala, Deus, eu não estou conseguindo nem falar nada. Que o Espírito Santo vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Amém. Eu não quero ir na comunhão da igreja, aquele irmão me ofendeu. Mas irmão, você já pensou na ofensa que você fez contra Deus?
Toda vez que você peca, Jesus morreu por isso. Então você não pode perdoar o irmão que não te cumprimentou naquele dia? E assim vai, irmãos. Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque eu quero dar uma voadora naquele irmão. Me segura. E eu tenho certeza que, se não todos, a maioria aqui já experimentou quando vem o Espírito Santo e parece que você até ouve a voz, você sente a presença dele. Isso é experiência. A experiência não pode ser doutrina, mas a experiência tem peso na vida do crente, na sua vida pessoal, na sua vida pessoal com Deus, devocional com Deus. É aquilo que você está pronto para fazer algo errado e alguma coisa te segura. É Deus que tem misericórdia das nossas vidas. Filhos de Deus inculpáveis do meio, verso 15, uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Nós não temos luz própria. A luz que refletimos é a luz de Jesus, o sol da justiça. Jesus, ele veio ao mundo como homem, e a sua glória estava encoberta pelo corpo de carne, pelo corpo humano. Mas Pedro, Tiago e João tiveram vislumbre de Cristo, do Cristo glorificado. Vocês se lembram no Monte da Transfiguração. Jesus brilhou como o sol do meio-dia. Aquela luz, a glória de Cristo. E a luz que você reflete é a luz de Cristo. Quando alguém chega para você e você nem abriu a boca e a pessoa fala, você é diferente. Você já teve essa experiência? A pessoa vem para você do nada. Você é crente, né? É a luz de Cristo que você está refletindo. E aí a oportunidade, é o gancho que você precisava. Prega o Evangelho, isso quer seja oportuno, quer não. Você vai falar de Deus. Essa luz não é minha, meu amigo, minha amiga. Essa luz é do meu Jesus. Ele mudou a minha vida. Ele transformou o meu ser. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o meu Deus é o Criador, o sustentador de todas as coisas. E Ele também quer, Ele está te dando uma oportunidade. Não é você que tem que dar uma oportunidade para Deus, como alguns ensinam aí. Deus é que está dando oportunidades para nós, miseráveis pecadores. Luzeiros do mundo são portadores de luz. Algumas traduções vêm como estrelas no universo. A estrela, ela reflete a luz de algum astro. Por exemplo, o Sol reflete lá e... Embora o Sol também é uma estrela, né? Mas a luz que refletimos não é a luz própria, pessoal, mas a luz de Cristo, o sol da justiça. Por isso a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Você reflete, você mostra, você glorifica a Deus. É o seu testemunho de vida, é a sua conduta. As pessoas olham, essa pessoa é diferente. Naqueles campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, quem estava limpando as latrinas, geralmente eram cristãos. Homens e mulheres que se submetiam aos serviços mais desprezíveis, porque era a luz de Cristo. Quantos não foram soldados inimigos que se converteram só na eternidade para a gente saber? Quantos não colocaram a sua vida em risco por uma mentira, um mito, uma lenda? Não! Eles expunham a sua vida porque eles acreditavam de fato no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preservando a palavra da vida. Além do testemunho de vida, nós precisamos do testemunho de boca, a nossa voz. Não é só a nossa conduta, o nosso exemplo no dia a dia, mas também é aquilo que falamos. Você sustenta, você preserva a palavra da vida, a palavra de Deus, que santifica, que te leva à obediência, para que no dia de Cristo, quando vamos comparecer como filhos de Deus diante do tribunal de Cristo, não para dizer se você vai ser salvo ou condenado, nós já estamos salvos, você já tem salvação se você está em Cristo, como Paulo vem ensinando, mas para você receber os galardões, as recompensas conforme a sua vida e as obras que você realizou. Esse é o dia de Cristo. E aí Paulo diz, olha, vocês fazendo tudo isso que eu estou encorajando vocês a fazer em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, eu vou me gloriar de que não corri em vão.
as algemas, o naufrágio, as fugas, tudo aquilo que Paulo sofreu não foi em vão, e ele vai se gloriar em tudo aquilo. Bem-aventurado aquele que sofre por causa do nome do Senhor Jesus. E como é lamentável a igreja contemporânea, que prega o evangelho triunfalista, e que ainda diz a mentira descarada de quando um crente está doente é porque ou ele não tem fé, ou porque está em pecado. Que evangelho terrível, é outro evangelho, é maldito, conforme Gálatas, é outro evangelho. Não, faz parte, eu quero frisar Paulo, essa é a carta da alegria. Ele estava preso, ele não morreu nessa prisão, mas depois, quando foi preso novamente e escreveu 2 Timóteo, aí não teve jeito, foi martirizado. Nero, o imperador romano, o executa. Mas para Paulo, conforme aprendemos em Filipenses, o viver é Cristo. Sua vida é para Cristo, tem que glorificar Cristo. Não é só quando você vem na igreja, no seu trabalho, na faculdade, na escola, com seus amigos, com seus vizinhos. Viver é Cristo. Mas e o morrer? É lucro. É lucro porque você vai para a presença, imediatamente para os lugares celestiais da presença de Jesus. Então por que a gente já não morre logo? Isso é hipocrisia. Não, não é não. Porque o coração do crente é movido pelo amor de Deus. Paulo, ele fala desse dilema: mas eu morro e vou para Cristo logo, ou eu fico aqui para ajudar os meus irmãos? Não, tem muito trabalho ainda para fazer, eu preciso abençoar meus irmãos. É um coração movido por Deus, né? Isso não é da natureza humana. Entretanto, verso 17, Paulo ele vai mostrar, porque às vezes nós pensamos, peraí, pastor Júlio, Paulo mostrou o exemplo supremo e incomparável de Cristo Jesus, de humildade, de humilhação, mas Jesus é Deus homem, é o Filho de Deus, aí não dá para comparar. Como é que eu vou me comparar com Jesus Cristo? Aí Paulo vem dar exemplo de 3 homens, comedores de arroz e feijão. Não sei se eles comiam arroz e feijão naquela época, mas comiam a comida da época lá. Ele vai dar o exemplo dele mesmo, de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. 3 homens que seguiram o exemplo de Cristo. Então ele fala no verso 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação. O que é libação? É uma oferta de bebida. Tanto os judeus, e isso está na lei mosaica, quanto os pagãos, eles tinham o costume de oferecer um sacrifício principal para a sua divindade, uma oferenda, e ainda derramavam sobre o sacrifício principal vinho, por exemplo. Paulo, seguindo o exemplo de Cristo de humildade, olha tudo que Paulo fez, irmãos. 13 cartas, base da fé cristã, as doutrinas da igreja de Cristo. O homem que subiu ao 3º céu, ressuscitou Eutico no poder de Deus, curou enfermos, teve experiências que ele nem pôde nem relatar, as experiências que teve na dimensão espiritual. Paulo ele diz aqui, olha, tudo que eu fiz é libação, é oferta de menos importância. E ele considera o sacrifício, o serviço e a fé dos filipenses como o sacrifício principal. Isso aqui é humildade, irmãos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo fez obras grandiosas, mas veja o exemplo de um homem semelhante a nós, com as mesmas dificuldades, conforme nós vemos em Tiago. As mesmas dificuldades que nós temos, ele tem. Ele está dizendo que tudo o que ele fez, que é grandioso para a glória de Deus, e claro que a glória é de Deus, ele considera como um sacrifício de menor importância. E diz aqui, que eu seja oferecido por libação, sacrifício de menor importância, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Então aquela fé operosa, vibrante, pujante dos filipenses, ele considera como um sacrifício principal. É humildade. E alegra-me, e aí isso daí, qual é o reflexo desse coração humilde, seguindo o exemplo de Cristo, da humildade, do amor verdadeiro, de uma comunidade de amor? É exatamente a alegria mútua, a carta da alegria. Os filipenses também sofriam numa colônia romana a intolerância religiosa, a perseguição. Lá tinha o culto ao imperador. Eles não iam chamar de Senhor a César. César o título, né? Não, Senhor para eles era só Jesus Cristo. E eles sofriam por causa disso. E Paulo se alegra junto com eles por causa da fidelidade dos filipenses. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Primeiro exemplo de um homem que seguiu o exemplo de Cristo, o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo,
Outro exemplo de homem, Timóteo, dos versos 19 até o verso 24. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Verso 19. Veja que Paulo estava aguardando a decisão do apelo que ele fez a César. Então ele só estava esperando, como diz lá no 23, tão logo tenha eu visto a minha situação, ou seja, logo que ele soubesse do resultado do seu apelo a César, ele ia encaminhar Timóteo. Timóteo é como filho espiritual, filho na fé de Paulo. Timóteo havia acompanhado Paulo na fundação da igreja de Filipos, que lá está registrado em Atos 16. Timóteo, desde a tenra infância, ele crescia e aprendia as Sagradas Escrituras. Grande homem de Deus. E veja que autoestima Paulo tem pelo jovem pastor Timóteo. Ele diz aqui, olha, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo, ele seguia exatamente o que nós vemos na exortação aqui de Paulo, lá no começo, a humildade, considerando cada um superior a si mesmo, verso 3, e no verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Timóteo seguia esse exemplo, essa exortação. E olha, isso daqui me intrigou quando eu estava estudando para pregar esse sermão, porque Paulo diz que só Timóteo, no verso 20, é que tinha esse sentimento. E no 21 ele diz, pois todos os demais companheiros de Paulo, que estavam em Roma, todos os demais buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Eu fiquei intrigado. Mas só Timóteo é que era abnegado, desprendido, altruísta, queria o bem-estar do próximo. E os demais? Parece que os companheiros de Paulo começaram a buscar seus próprios interesses. E certamente aquilo doía no coração do apóstolo Paulo. E certamente isso continua acontecendo nas igrejas locais nos dias de hoje. Pessoas que buscam seus próprios interesses somente. Porque não é errado você buscar algo que é bom para você, o seu bem-estar. Você precisa fazer isso, senão você vai dar trabalho, não só para o seu pastor, mas para toda a comunidade, para toda a igreja. Mas você também precisa cuidar não só de si mesmo, mas cuidar do seu próximo. Essa é a comunidade de amor. Um cuidando do outro, um aconselhando o outro, um orando pelo outro, um abençoando o outro. O irmão está chorando, você chora junto. O irmão está alegre, você se alegra junto. E Paulo diz que só Timóteo seguia esse exemplo de Cristo e dele mesmo. Fala desse caráter. Timóteo era não só qualificado, mas aprovado. Porque tem gente que tem qualificações para o ministério, mas não é aprovado. Encontra-se na balança, ele está faltando, está em falta. Este com efeito é quem espera enviar, tão logo eu tenho. Aí a partir do verso 25 até o 30, ele fala do exemplo de mais um homem. Ele falou de Paulo, ele mesmo, de Timóteo, e agora eu estou encerrando. O último exemplo que ele dá, que seguiu o exemplo de Cristo, é de Epafrodito. Verso 25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Epafrodito era um irmão muito amado da igreja de Filipos. A igreja de Filipos, ela havia sustentado Paulo em várias ocasiões. Quando Paulo estava em Corinto, era uma igreja que não tirava o escorpião do bolso, não queria sustentar o pastor Paulo, o apóstolo Paulo. Quem foi que sustentou? Além de Paulo fazer tendas, a igreja de Filipos, que era uma igreja pobre, levantava ofertas e sustentava o ministério de Paulo. Paulo preso, a igreja levantou oferta de amor, enviou por meio de Epafrodito. Mas não só oferta, enviou o próprio Epafrodito para que ele cuidasse das necessidades, assistisse a Paulo. Então veja, por isso que Paulo tinha uma alegria, um amor especial pela igreja, pelos filipenses, pela igreja de Filipos. Epafrodito é esse que veio da igreja de Filipos. E Paulo diz que ele era meu irmão, que mostra exatamente essa comunhão da fé. E também o aspecto do afeto, do amor que ele tinha por Epafrodito. Cooperador. Cooperador é aquele que trabalha junto, colabora no trabalho árduo. Ele contribuía no progresso do Evangelho, na defesa da fé evangélica junto com Paulo e com seus companheiros. E companheiro de lutas. Irmão, se você é verdadeiro cristão, filho de Deus, se você é filha de Deus,
você vai ter aflições, você vai ter luta aqui nessa vida. Se o teu Senhor foi morto na cruz, o que você espera para você? Se nós somos falhos, Jesus não tinha pecado algum, foi crucificado, imagina nós. Então espere sim as lutas, as provações, porque é isso que vai te tornar cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Se você nadar de braçadas largas numa piscina de rosas, né, um mar de rosas, você não vai ter dificuldade, você não vai exercitar a fé, você não vai crescer. Você tem que passar por dificuldade. E claro, Deus é misericordioso, Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa suportar. Se você está passando uma prova, espera, confie e continue orando. Deus vai dar o livramento. E Ele vai te dar o poder necessário para você suportar aquilo. E quando você sair dessa situação difícil, a sua fé vai ser mais robusta. Você malhou espiritualmente, cresceu na fé, cresceu à semelhança de Cristo, está se parecendo cada vez mais com Cristo Jesus. Epafrodito é esse camarada, companheiro de lutas de Paulo. E ele fala também do ponto de vista lá de Filipenses, mensageiro. Mensageiro aqui é a palavra que foi traduzida hoje nos nossos dias como apóstolo. Que apóstolo é essa ideia daquele que é enviado em nome de alguém para fazer algo que esse alguém mandou fazer. Não é um título de poder que manda, você tem que estar debaixo da autoridade apostólica, como tem os apóstolos brasileiros, né? Não. É um mensageiro. É alguém que faz algo em nome de alguém e na autoridade delegada de alguém. A Epafrodito era esse, fazia isso em nome dos filipenses. E vosso auxiliar nas necessidades de Paulo. E veja que Epafrodito, ele chegou a adoecer, não sei se foi por causa da distância da viagem, 1.200 quilômetros, não sei se foi por conta das lutas, servindo ao Senhor a defesa do Evangelho, mas ele adoeceu gravemente e quase morreu. Mas ele tinha ido para abençoar a vida de Paulo, suprir as necessidades de Paulo, e de repente está voltando antes. Imagina como que a igreja ia receber. Você falhou, né? Você aprontou. Pensa nos nossos dias de hoje. Mas você não foi para o campo missionário, já voltou? O projeto não era 5 anos lá, voltou com 2 anos. Paulo já foi e mandou a carta, essa carta aos filipenses, foi o próprio Epafrodito, provavelmente quem levou aos filipenses. Olha, ele está voltando porque ele ficou demasiadamente preocupado com a preocupação de vocês por ele, que chegou ao conhecimento deles que Epafrodito havia ficado doente gravemente. Epafrodito, ao invés de preocupar-se com a sua saúde, a sua integridade física, estava preocupado com a preocupação que consumiu os irmãos de Filipos. É um imitador de Cristo. E nós aprendemos algo, e eu estou quase encerrando, sobre a doença. Nós aprendemos algo sobre doença e cura divina. O que a Bíblia diz sobre doença e cura divina, meus irmãos. Com relação a Epafrodito, ele ficou gravemente doente, enfermo e quase morreu. Nós aprendemos que nem sempre as doenças são consequência de pecado, embora 1 Coríntios 11 fala que às vezes as pessoas adoecem por causa de pecado e até morrem. Mas nem sempre doença é consequência de pecado ou falta de fé. Olha o exemplo de Epafrodito. Ele se desgastava na obra do Senhor, em abençoar a vida de Paulo, em pregar o Evangelho, e adoeceu por causa disso. É melhor adoecer trabalhando para o Senhor, alguém já disse, do que enferrujar no banco da igreja sem fazer nada. Alguém já disse isso. Nem sempre é consequência de pecado. Nem sempre a cura é instantânea e milagrosa. Às vezes Deus cura num abrir e fechar de olhos. Você glorifica a Deus. Às vezes demora a cura. E o pior, às vezes não vem a cura. Às vezes você ora, a pessoa é curada rapidamente. Às vezes você ora, a pessoa demora, mas é curada. E às vezes você ora, a pessoa morre. Deus é soberano. Ele faz o que Ele quiser. Você não pode exigir nada de Deus, reivindicar nada de Deus. Você não pode colocar Deus contra a parede.
não se pode exigir cura de Deus. Pode ver que a Bíblia diz: Deus, porém, se compadeceu. Deus teve compaixão de Epafrodito. Mas Paulo já não ressuscita mortos? Paulo não foi ao terceiro céu? Mas é esse mesmo Paulo que orou 3 vezes para que saísse o espinho na carne dele mesmo. E Deus falou para ele: a minha graça te basta. É esse Paulo que caminhava e recebia os cuidados de Epafrodito, que certamente orou por Epafrodito, mas Epafrodito ficou um bom tempo doente, gravemente, e quase morreu. Então tome cuidado com a maneira como você ora, o que você pede ou exige de Deus. Primeiro, não exija nada de Deus. Se você já tem a salvação eterna, você já não precisa de mais nada. Mas Deus ainda faz transbordar naquele banquete espiritual as bênçãos. As bênçãos de Deus são aquela ideia lembra da pipoca, né? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O pipoqueiro vai lá, coloca a pipoca, ele dá aquela batidinha no fundo, joga mais um pouquinho, está transbordando. É assim que são as bênçãos de Deus em nossas vidas. Mas às vezes não. Às vezes o que é melhor para Deus é que você seja recolhido, seja promovido. Você vai para a glória. Deus é soberano. E eu encerro então Paulo fazendo essa recomendação, assim como ele fez para Timóteo, também a Epafrodito. Recebam ele bem, ele está voltando antes, mas é por conta de tudo isso que nós falamos aqui que Paulo registrou nessa carta aos Filipenses. Meus irmãos, quantos ensinamentos nós temos nessa carta. Mas eu quero destacar principalmente o fato de que, embora nós tenhamos a certeza e a convicção da salvação eterna, embora eu tenha convicção e eu sei que vocês também têm, ou pelo menos a maior parte tem, e se você ainda não tem, já é salvo, você deve ter a certeza dessa salvação. Se nós fecharmos os olhos hoje aqui, na vida terrena, e abrirmos os olhos da eternidade, nós estaremos junto de Jesus Cristo. Ainda assim, a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar. Ainda assim, nós devemos batalhar diligentemente pela fé que nos foi dada. Ainda assim, você tem que ter condições de defender a fé e a esperança que você mostra para os outros. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa crescer à semelhança de Cristo Jesus, no caráter de Cristo, ter a mente o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 de Filipenses. E esse é o nosso desafio. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde do nosso coração enganoso, e que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por Tua palavra, Tua santa palavra, alimento para a nossa alma. Obrigado, Senhor, pois nesta noite podemos refletir um pouco mais a respeito de verdades espirituais, a Tua verdade que liberta, que cura, que salva. E nós então compreendemos que precisamos crescer na semelhança de Cristo Jesus. Ó Deus, queremos agora, diante do Senhor, pedir perdão por nossos pecados. Pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha transformar nossas vidas para louvor da Tua glória. Capacita-nos, Deus, para que cada dia mais pareçamos com Cristo Jesus, e que possamos ser como luzeiros no mundo, refletindo a glória e a luz de Jesus Cristo nesse mundo de trevas. Porque quanto mais trevas, quanto mais espessas as trevas, a luz que há em nós há de brilhar com mais intensidade, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Muito obrigado, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa os Teus filhos e filhas, dá forças para que continuem a caminhada cristã com absoluta dependência do Senhor e na interdependência dos irmãos. Muito obrigado por tudo, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém.